o tratamento, porque o plano de saúde dele estava sendo investigado para saber se o plano dele dava conta de pagamento. Ô Cid, não era obrigação pegar o coitado, tratar e depois brigar para ver se ia pagar? Não, mas ele ficou deitado esperando. O Padilha conseguiu, por um pedido meu, levar o cara para outro hospital para operar. Aí você veja. O cara vem... do PSB, o Lula, isso eu acho o fim da picada. E isso foi logo depois dele falar, né, para o Tedros, o presidente da OMS, Organização Mundial de Saúde, que no Brasil qualquer cidadão tem o mesmo tratamento de saúde que o presidente da República, né? Que qualquer cidadão, por exemplo, ontem eu falei da colonoscopia, né? Eu precisei marcar uma colonoscopia, o meu plano de saúde me permite que eu faça alguns dias depois. No SUS, você pode receber, no melhor estado brasileiro, em 2 meses a partir da requisição, ou até mesmo mais de 1 ano depois da requisição. E me mandaram uma notícia de uma mulher que morreu numa colostomia no hospital público aqui em São Paulo, que perfuraram o intestino. E ela não resistiu. Então esse é o SUS, que não é o Hospital Sírio-Libanês, onde o Lula fica num quarto com mais de 100 metros quadrados, onde cabem 3 casas, cabem mais de 3 casas do Minha Casa Minha Vida. Então logo depois de ele ter soltado essa mentira escabrosa, o Lula ele revelou na convenção do PSB que pediu uma ajudinha, um tráfico de influência, uma advocacia administrativa do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, depois de receber uma ligação de um companheiro que teve dificuldades para ter tratamento aprovado pelo plano de saúde. Segundo Lula, Padilha conseguiu, a pedido dele, fazer o plano aceitar o tratamento e levar o cara para o hospital para operar. Vamos ouvir isso aí. Essa semana me ligou um companheiro de Caraguatatuba. Ele teve um problema no coração. Ele foi internado. Estava no hospital de Caraguatatuba, ou Ubatuba, não sei. Caraguá, tá? E aí ele não estava fazendo o tratamento porque o plano de saúde dele estava sendo investigado para saber se o plano dele dava conta de pagamento. Ô Cid, não era obrigação pegar o coitado, tratar e depois brigar para ver se ia pagar? Não, mas ele ficou deitado esperando. O Padilha conseguiu, por um pedido meu, levar o cara para outro hospital para operar. Aí você veja. O cara vem e assume crimes na claridade solar do meio-dia, debaixo de um poste aceso ao meio-dia de sol. E nada vai acontecer com ele. Não era já para ter uma investigação, não era já para o PGR, porque o PGR, sempre a pedido do Mussolini da Moca, chamado pelo Javier Milei de lixo careca, se o Bolsonaro não faz nada e fazem uma inteligência artificial com o Bolsonaro, a PGR já manda intimar para fazer uma coisa. Se o Flávio Bolsonaro pisa com a Havaiana na bosta e abre o dedo, o PGR já faz algum pedido. Agora o Lula vem, assume, confessa um crime em público e o panaca geral do regime fica lá com a cara de periquito dele. É isso mesmo que nós vimos no Brasil? Sem dúvida. E já temos até slogan para a campanha do Lula agora. Vote Lula, o despachante do Brasil. Precisa dar um jeitinho? Fale com o Lula que ele fura a fila. É inacreditável, inacreditável mesmo, quase ninguém criticar uma coisa dessas. Fala abertamente. Não um só evento criticar. de lançamento de campanha que ele cria privilégios para os amigos em detrimento de outros, porque lógico, se ele passou na frente, alguém ficou para trás. Isso é óbvio. Isso é advocacia administrativa, não é? Advocacia é o tipo penal, administrativa. não é? Sim, sim. Porque ele atua, né, dentro da esfera pública para beneficiar o privado. É advocacia administrativa. Quem nos acompanha pela Smart TV
Nós vamos ter um intervalinho de 2 minutos, mas a gente continua aqui no YouTube. Pois então, Eduardo, o tipo é advocacia administrativa. Só o PGR pode fazer uma representação contra o Lula disso. E a PGR não fará. Quando a PGR não faz, fica patente que há perseguição política contra a direita. É muito patente. E havendo essa inércia da PGR, fica patente também que a PGR e o ministro Alexandre de Moraes, eles estão influenciando não só no processo eleitoral, mas também no resultado das eleições. Porque tem muita gente que fala assim, tem um processo, a PGR, ele teve que prestar esclarecimento, ele é indiciado. Nós vamos aceitar isso até quando? Pavinato, e aí era importante, aí, novamente, né? Eu até tenho uma conexão que nós falamos da atuação no exterior, porque os nossos parlamentares poderiam provocar a PGR, né? Fazendo essa denúncia, tendo visto a prova que foi gravado, é uma prova documental, isso foi gravado, uma declaração gravada. Então a gente vê claramente que ele está se gabando de ter praticado essa advocacia administrativa. Para você em casa entender, não é necessariamente a atuação da advocacia, tem que fazer distinção. A atuação de um agente público para beneficiar um privado. E a gente sabe muito bem que a esquerda adora fazer isso, tá? Não, porque vai ter aquela gravação também, salvo engano, foi na USP, no Lago São Francisco, que o atual ministro Dias Toffoli falando do tal de um Vlad, que deu um sumiço, um crime processual, deu um sumiço num processo por uma questão de desocupação, e o tal do fulaninho segue lá até hoje, tendo invadido um imóvel. Ele gostava de se gabar, que conhecia, que uma juíza também era do Lago São Francisco, e aí houve essa compatibilidade de conhecimento, e aí, bom, vocês pesquisem no YouTube que tem esse vídeo ainda você acha esse vídeo dessa palestra do então mais novo atual ministro Dias Toffoli. Então a esquerda adora se gabar nisso, tanto de tráfico de influência, com essa influência na esfera privada do privado dentro da pública, como a advocacia administrativa da pública. Nós voltamos para o pessoal da Smart TV, a gente continua falando aqui da advocacia administrativa. Também, no caso do Toffoli, não era advocacia administrativa, mas um crime processual. Sim, perfeito, Pavinato. Seria um crime processual. A esquerda adora se gabar dessas questões. Né, exatamente essa questão personalíssima, né? Isso você consegue ver nas ditaduras também, não é por acaso, desgasta a gente ficar repetindo aqui, né? Tem um livro chamado O Retrato do Oswaldo Peralva, vocês conseguem ver, ele era vice-presidente do Partido Comunista Brasileiro, as coisas que ele denuncia lá e a crise de existencialismo quando ele esteve na União Soviética e retornou ao Brasil. Então ele acaba apontando no livro, foi publicado até pela Folha de São Paulo, acho que vocês ainda conseguem achar, que justamente ele acaba apontando essa estrutura piramidal que somente os amigos do rei se beneficiam. E aí ele acha que com isso as pessoas, nossa, ele é uma pessoa bondosa. Era isso, a gente sabe que a essência do déspota é justamente essa. Olha, eu faço e aconteço pelo benefício de quem eu gosto. Né? Sendo que a transparência da administração pública, o princípio da moralidade, o princípio da legalidade, etc., não cabe esse tipo de postura, esse tipo de condução. Exceto, obviamente, se você está almejando ser um ditador de uma nação, igual teve Nicolau Ceausescu, Pol Pot e etc. E vale lembrar que a culpa dessa merda toda é do Senado. Né? 50 senadores reconduziram esse senhor, que é o Paulo Gonet Periquito, o Ronald Trotsky, as velhas da praça, para o cargo de PGR. Ele, que tem um currículo de notável saber, que jogou uma carreira jurídica na lata do lixo e lá se encontra e lá continuará até que a morte o separe da vida, ele foi o sujeito que assinou a perseguição política contra um dos polos da ideologia política no Brasil. E mesmo sendo ele um agente, claro, da perseguição política, a classe política representada no Senado da República, que representam os estados da federação, que não é uma federação, é uma mentira de federação, reconduziram este senhor. E são estes senhores do Senado que poderiam fazer alguma coisa com relação a, seja o PGR, seja com o presidente da República. Porque esse ato de
confessar um crime recente, foi ontem, né? A convenção foi ontem, é um crime de anteontem. Isso é tão indecoroso que traz para o presidente, que fenomeniza, faz a subsunção de um fato à norma do crime de responsabilidade. É um ato indecoroso demais para um presidente da República. Ah, mas ninguém vai fazer impeachment em pleno ano eleitoral. Por quê? Se não há uma regra na legislação que impeça que o Senado cumpra com o seu papel, que os deputados, agora eu vou falar dos deputados, porque o processo de impeachment do presidente da República começa na Câmara dos Deputados. E o Lula tem N crimes de responsabilidade, esse é mais um deles. E esse é um dos mais graves, se você quer saber. Por mais insignificante que seja o crime, perto de toda a sorte de crimes que o PT já cometeu nesse país, que nós assistimos o PT cometer, e pelos quais seus correligionários já foram condenados em última instância, mas não estão presos por indulto da presidente Dilma Rousseff, ou estão soltos por descondenação do Supremo Tribunal Federal, que esteve mais interessado em impedir a reeleição de Jair Bolsonaro para presidente, goste ou não dele, do que aplicar o direito. Nós temos toda essa desordem institucional que nos desanima. E nos desanima demais. Parece que a esquerda no Brasil, parece não, pelo menos por enquanto é assim, tem licença para cometer crimes. E não só é da parte da complacência do STF, da complacência da Câmara de Deputados, dita a Câmara mais conservadora da história. A Câmara mais conservadora da história, que não consegue entender um crime de responsabilidade do presidente, que não consegue entender como a Câmara mais conservadora da história tem uma mulher trans da presidência da Comissão da Mulher. Eu não tenho nada contra, mas a Câmara mais conservadora é incompatível com essa nomeação. E veja o caso do filho do Lulinha. O vídeo terminou, mas o debate continua todos os dias às 19h30, 7h30 da noite. Eu estou ao vivo no canal do Metrópolis, no YouTube, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com análise afiada, clareza e, espero eu, bom humor. Quer acompanhar ao vivo? Te espero no Pavinato 7h30 no canal do Metrópolis.